É isso aí, pessoal. Agora, eu gostaria de tratar um pouco mais do analista, né? Primeiro, é importante que você entenda que um analista ele é um profissional ou autônomo ou não, mas ele é um profissional como um médico, como um advogado, porque ele faz a mesma coisa, entendeu? Ele simplesmente te dá um parecer ou te ajuda num assunto que ele domina. Assim como um médico te dá um parecer ou te ajuda numa doença quando você tem, porque ele é da área médica, o advogado, a mesma coisa do direito, os analistas fazem a mesma coisa nas suas áreas de atuação, né? Por que então analista? Mais questões de mercado, mais jargões de mercado do que qualquer outra coisa. O fato é que esses analistas, eles fazem exatamente o que esses outros profissionais fazem, e eles também são separados ou são agrupados dessa forma. Você não agrupa um médico porque ele tem um cabelo escuro ou claro. Você agrupa o médico pela experiência, pelo conhecimento, pela precisão do diagnóstico. A mesma coisa com o advogado, você leva em consideração experiência, conhecimento, e inclusive você paga mais por esses profissionais quando eles têm isso mais elevado. Então a mesma coisa você aplica no analista, né? Eu vou separar aqui 4 pontos importantes. Eu separaria o conhecimento, eu separaria a experiência, as ferramentas e o tempo de entrega, ou seja, o quão rápido ele te entrega alguma coisa. Quando você tem um analista que ele tem muita experiência, ele tem muito conhecimento, ele tem várias ferramentas para exercer aquela análise, aquilo que ele precisa fazer, e ele te entrega algo numa rapidez maior do que os outros, você tem um profissional sênior. Então esse é o cara que você fala assim, ele está no topo. É o cara que ele precisa ser mais valorizado. Automaticamente ele é mais valorizado, porque ele tem mais experiência, ele consegue fazer tudo mais. E na ponta de baixo, aquele que está começando na experiência, que está começando no conhecimento, que está começando com as ferramentas, inclusive vai ter um grande prazo para entregar porque ele está começando, ele é o júnior, ele está ali começando mais embaixo. E no meio termo, entre isso, está o pleno, onde ele tem todas essas coisas no meio, entendeu? Essa faixa, ela não é fixa, né? Você não simplesmente sai categorizando as pessoas e medindo lá uma régua. Quanto você tem de experiência? Isso é muito complicado, entendeu? Então, geralmente, as pessoas usam as certificações, que a gente já falou aqui, elas usam o tempo de trabalho, elas usam o que a pessoa já apresentou para quem está contratando fazer essa métrica. E isso é importante, porque não é justo você pagar a mesma coisa para um sênior e para um pleno e para um júnior, né? Você está cometendo uma certa injustiça. E também não dá para você esperar a mesma coisa desses profissionais, entendeu? Como você pode esperar que um profissional júnior ele tenha a responsabilidade? Aliás, como você pode atribuir a ele uma responsabilidade de um profissional sênior ou de um pleno? Não dá também, entendeu? São coisas muito distintas, são pontos muito distintos. Então isso precisa ficar claro para as pessoas quando elas vão contratar alguém. Ela tem que entender que há essa graduação e principalmente ela tem que entender qual graduação ela quer para ela. A empresa tem que entender qual a graduação de um analista ela precisa. Um profissional ou alguém que queira contratar um analista, ele tem que saber que graduação de analista ele está precisando. Porque se você tiver nada construído e você precisa de um analista para construir aquilo, mas você quer um negócio bem pouco, porque você também não tem muito como gastar, etc e tal, você não vai contratar um sênior. Porque o sênior, ele vai vir, e ele é um sênior, ele vai vir para fazer o negócio ser sênior na sua empresa, entendeu? Então, se você não quer isso ainda, não contrate um sênior. Ou, se você não tem espaço para um sênior, porque quando um sênior vier, ele vai entrar e vai fazer um trabalho bem profundo, bem abrangente, ele vai tentar te colocar toda a experiência e todo o conhecimento e tudo que ele pode te agregar,
mas aquilo você ainda não está pronto para receber, então cuidado com o profissional que você vai contratar, porque de repente você está gastando uma baita de uma grana e você vai ter um negócio que vai mais te atrapalhar do que te ajudar, vai mais te incomodar do que propriamente te ajudar, entende? É a mesma coisa o inverso, de repente você já está com um cenário pronto, você já tem um ou outro profissional ali trabalhando, então você não vai pegar mais um júnior, você vai ter que pegar um sênior para elevar aquele trabalho, entendeu? Então essas questões, elas não dependem do analista, e isso é muito importante, essas questões dependem de quem contrata. Eu já me deparei com muitas situações no mercado onde você é contratado como um profissional sênior e você entra na empresa, cara, não tem nada. Não tem espaço para um sênior na empresa. Os gestores não querem ouvir, eles não querem saber de você, eles querem que você faça ali aquele trabalho mínimo para cumprir uma tabela. Para que você contratou um sênior? Para que você está colocando aquele monte de... Tem que ter isso, entendeu? Eu trabalhando em consultoria, eu já vi acontecer muitas vezes de a consultoria mandar um sênior embora e contratar 3 júniors e achar que vai produzir a mesma coisa como, entendeu? Então, não faz sentido isso. Quando você dispensa uma pessoa que tem uma experiência... Gente, o que é experiência? Experiência é aquela pessoa que já cometeu muito erro e muito acerto. Entendeu? Ela já viu muita coisa acontecer. Porque conhecer sobre o mercado que você está atuando é conhecimento. A experiência é o quanto você já aplicou aquele conhecimento e você reciclou e você foi atrás de melhorar muitos pontos e você errou, entendeu? Quanto vale isso? Então, quando você vai aplicar isso dentro da sua empresa, você tem que ter noção. Quando você vai aplicar isso dentro da sua vida, quando você vai aplicar isso no seu grupo, não sei onde você vai aplicar, mas você tem que ter noção de que esse profissional vai trazer para você e de o que você quer com esse profissional. É por isso que eu estou trazendo aqui e é por isso que eu quero que você entenda que você precisa fazer um trabalho prévio. Você precisa entender o que você quer, pelo menos minimamente. Não contrate uma pessoa, entregue na mão dela e vá embora, porque nada que ela entregar vai fazer o efeito. Eu já disse isso aqui e estou repetindo. Então faça esse trabalho prévio. E entenda nesta régua, aonde você quer o profissional? Que profissional você quer? Entendeu? Não adianta também você sair no mercado, eu quero um sênior. Nem todo mundo vai ser honesto o suficiente para dizer que ele é sênior, pleno ou júnior. Tenha noção do que um sênior vai te entregar, até para você saber, quando um cara chegar para você se apresentar como um sênior, ele é realmente um sênior. Então entenda o que um profissional sênior daquela área ele vai ter que te entregar. O que um profissional pleno vai ter que te entregar e um júnior vai ter que te entregar. Para você saber, inclusive, metrificar e validar se o cara é pleno, sênior ou júnior. Certo? Eu poderia falar, discorrer sobre várias questões em relação a isso aqui. Porque é o que mais hoje dói para quem é analista. Né? Você... Sênior compete com o cara júnior e os dois falando que são sêniors. E as pessoas não têm noção. O cara chega com 55 certificações que não tem nada a ver com a análise e ele passa na sua frente e você está há 10 anos experimentando o mercado, fazendo coisas. Então isso gera um desconforto muito grande. Por quê? Porque as pessoas que estão contratando elas, na verdade, elas não sabem o que elas querem. Só que eu não quero deixar esse vídeo longo e exaustivo. Eu só quero levantar aqui essa classificação e pedir para que vocês pensem mais sobre isso. Tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para você, tem que ser bom para o profissional. Se não for bom para todo mundo, se houver descompensação, dificilmente você vai ter alguma coisa boa no final. Ok? Até o próximo. Pessoal, eu quero aproveitar para pedir para você compartilhar e curtir a gente aqui, seguir o canal, chamar seus amigos, debater as ideias, comentar. Afinal de contas, sem isso, para que serve esse canal, né? Quero muito saber quantas pessoas estão junto com a gente, para saber se eu estou indo num caminho que as pessoas estão interessadas. Quero muito saber quais os temas
que de repente eu preciso me dedicar mais porque tem mais dúvidas. É importante também que você compartilhe para que outras pessoas possam vir, possam se aproveitar do material e também que isso se espalhe e que a gente consiga mudar um pouco algumas coisas que eu estou me propondo a mudar com esse canal. É com a sua ajuda que eu vou saber tudo isso e é com a sua ajuda que eu vou poder te ajudar, ok? Então eu conto com vocês. Obrigadão.